Então, vamos lá, minha gente. Começando aqui, então. Só retomando o que a gente viu na semana passada, foi sobre o controle de estímulos, né? O papel do contexto. No qual o papel do contexto, nós temos aí o paradigma do comportamento operante, o estímulo antecedente, a resposta e a consequência. E esse termo controle de estímulos refere-se à influência dos estímulos sobre o comportamento. Ou seja, o efeito que o contexto tem, o efeito que essa variável aqui, que está em vermelho, tem sobre o comportamento. Os estímulos que sinalizam que uma dada resposta ela vai ser reforçada, a gente chama isso de estímulos discriminativos, né? Lembra que a gente até colocou cara boa, a gente discrimina que a gente pode pedir alguma coisa, né? Então, assim, é um estímulo que sinaliza que você vai ser reforçado. Já os estímulos que sinalizam que uma resposta não será reforçada, ou seja, que sinaliza a indisponibilidade do reforço ou a sua extinção, são chamados de estímulos delta. Dizemos que o controle discriminativo de estímulos foi estabelecido quando um determinado comportamento tem alta probabilidade de ocorrer na presença do estímulo delta. Dizemos que um ponto importante a ser considerado e discutido e fixado é que os estímulos discriminativos, eles não eliciam e provocam a resposta. Na realidade, o que ocorre aqui? Eu até tentei fazer lá com vocês, né, pelo Word ali, enfim. O estímulo, aqui, no paradigma respondente, eu apontando o dedo para vocês. Paradigma respondente. Está aqui, ó. Estímulo, elicia a resposta, provoca a resposta. Já no paradigma operante é diferente. A resposta, né, tem uma relação direta com essa contingência, resposta e consequência. Aqui no estímulo-resposta, elicia, né? Aqui, o estímulo e a resposta, o estímulo antecedente, no caso aqui da resposta, altera o comportamento. Acho que assim, dessa maneira, ficou melhor a explicação. Por isso que eu quero fazer esse panorama aqui novamente. Tá? Então, essa relação no paradigma operante, essa relação no paradigma operante, estímulo, resposta e consequência, o contexto aqui, esse estímulo antecedente, altera a resposta. E aqui, elicia. E a generalização operante, o termo de generalização de estímulos operante é utilizado nas circunstâncias em que uma resposta é emitida na presença de novos estímulos que partilham alguma propriedade física com o estímulo discriminativo, na presença do qual a resposta fora reforçada no passado. Basicamente, quando a gente pega aquele tanto de calçado e chama tudo de sapato, né? Ou chama tudo de calçado, sendo que eles são bem divergentes. Ou no caso de tantos instrumentos musicais e são bem diferentes, mas têm a mesma função ali. Bom, hoje nós vamos entrar na nossa aula de esquemas de reforçamento. Ali só estava passando o olho e já tem uma pergunta aqui, galera, coloquem o microfone no mudo para não dar interferência. Muito bem, Esther. Então, a gente vai falar hoje sobre esquema de reforçamento, que é aquilo que a gente mais vai fazer no laboratório, tá? Com o SNF. A gente vai trabalhar muitas questões de esquema de reforçamento. E todo momento que eu estiver falando aqui sobre esquema de reforçamento, eu preciso que vocês tentem fazer um link com a vida cotidiana de vocês. Quanto mais vocês conseguirem fazer um link com a vida cotidiana de vocês, vai ser de maneira mais agradável a compreensão e entendimento de vocês, ok?
Então, esquemas de reforçamento. Vamos lá. Definições e principais esquemas de reforçamento. Um aspecto importante sobre os processos básicos de aprendizagem diz respeito não à consequência em si do comportamento, mas à forma, o esquema como ela é apresentada. Falamos em esquemas de reforçamento, aí a gente fala sobre esquema de reforçamento. Cada tipo de esquema de reforçamento produz efeitos característicos sobre o mesmo. Cada um tem uma propriedade diferente, tem um processo diferente, né, com um efeito diferente no comportamento. Os esquemas de reforçamento são responsáveis, entre outras coisas, pela aprendizagem de algumas características que admiramos. Por exemplo, perseverança, alta motivação, persistência. Perceba que aqui é o seguinte, alta motivação, tá? Não é força de vontade, não. Porque eu não sei nem se existe força de vontade. Eu, particularmente, nem acredito nisso. Mas uma alta motivação, persistência, etc. E outras que olhamos em certas circunstâncias com repreensão nas pessoas. Por exemplo, a insistência, a teimosia, baixa motivação. Aí é também uma coisa que não acontece com alunos, só acontece com alunos lá em São Paulo, né, que é a preguiça, a procrastinação. Não acontece aqui conosco, é só para a turma lá de São Paulo. E existem, desse esquema de reforçamento, são 5 os principais esquemas de reforçamento. A gente tem o primeiro deles, que a gente chama de esquema de reforço contínuo, e a gente tem os esquemas de reforço intermitente. Nesse esquema de reforçamento intermitente, eles são divididos em 4. É o reforçamento em razão fixa, reforçamento em razão variável, reforçamento em intervalo fixo e reforçamento em intervalo variável. Tá? Então, nós temos esses 5, nós temos 2 esquemas de reforçamento, sendo que o reforçamento intermitente ele subdivide aí em 4 tipos de reforçamento. 2 em razão e 2 em intervalo. E um processo muito importante que a gente precisa estudar em esquema de reforçamento é a extinção. Esquemas intermitentes variáveis, por exemplo, a razão variável e o intervalo variável, faz com que o indivíduo aprenda a se comportar de tal forma que poderíamos qualificá-lo como persistente, perseverante ou mesmo teimoso. Em outras palavras, seu comportamento apresenta alta resistência à extinção. Ou seja, se o reforço para determinado comportamento deixar de ocorrer, indivíduos cujo comportamento tem alta resistência à extinção permanecerão por mais tempo emitidos. Então, assim, tem repertórios que são muito difíceis de serem extintos pelo esquema de reforçamento que foi feito ao longo da história de vida dele. Então, tem pessoas que elas foram reforçadas de determinada maneira que para extinguir esse comportamento dela é muito difícil. E até mesmo, por isso que a gente chama determinadas pessoas, ele é muito persistente, ela é muito persistente, ele é muito perseverante, ela é muito perseverante. E até mesmo, numa outra perspectiva, de falar assim, é muito teimoso, né? É muito teimosa. Então, as pessoas quando apresentam esse padrão de comportamento, são pessoas que tiveram esquemas de reforçamento ao longo da história de vida diferente dos demais, ok? O ambiente exerce muita influência sobre o modo pelo qual nós nos comportamos. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro aqui. Esquemas de reforçamento contínuo. O nome, ele tenta falar por si só já. Reforçamento contínuo. É contínuo. Ocorre quando a resposta emitida pelo organismo sempre é reforçadora. Olha aí, um comportamento é igual a um reforço. Um comportamento é igual a um reforço.
toda resposta vai ser seguida de reforçamento. Quando a gente está lá no laboratório com um animal, toda vez que a gente está no reforçamento contínuo, todas as vezes que ele pressiona a barra, ele vai beber água, vai sair água, vai ser disponibilizado o reforço para ele. Então, ele pressiona a barra e é disponibilizado o reforço. Pressiona a barra, é disponibilizado o reforço. Todas as vezes que você aperta o interruptor da tua casa, claro, né, dada a circunstância, o contexto, tua energia não está cortada, tu tem energia em casa, tu tem um governador que sanciona a lei que não pode cortar energia em época de pandemia, né? Então, assim, todas as vezes que tu chegar no interruptor da tua casa e tu clicar nele, tu vai ser reforçado com a claridade, com a luz. Então, assim, é um esquema de reforçamento contínuo. Todas as vezes que tu abrir para abrir o chuveiro, gente, como é que é o nome lá do negócio? Me ajuda, gente, ligeiro, para abrir o chuveiro, como é que é o nome daquele... Uai, como é que pode? Registro! Pelo amor de Deus, tá demorando demais, gente. Bora assim, ó, lá na sala de aula vocês estão mais rápidos. É porque tem que tirar do mudo. Exato. Todas as vezes que você abre o registro, logo você tem água. Então, assim, você é reforçado continuamente. Abriu o registro, recebe água. Aperta o interruptor, você tem claridade, né? Então, é contínuo. Um comportamento emitido é igual um reforço para aquele dado comportamento, tá ok? Então, é contínuo. Bom, deixa eu ver vocês aqui agora, para a gente compartilhar aqui. Então, todas as vezes que a gente fala sobre reforçamento contínuo, a gente está falando em um esquema de reforçamento que toda resposta ela vai ser reforçada. E dessa forma, dessa maneira, o aprendizado ele ocorre muito mais rápido do que qualquer outra circunstância, tá? Então, assim, se você quer que um comportamento seja aprendido de maneira mais rápida, que ele ocorra de maneira mais rápida, você precisa utilizar um esquema de reforçamento contínuo. Todas as vezes que ele se comportar, reforça. Comporta, reforça. Comporta, reforça. Comporta, reforça. Tá ok? Isso leva um aprendizado de maneira mais rápida. Ocorre aprendizado de maneira mais rápida. Tá ok? Oi. No caso, ele emitiu, você deu a recompensa. Aí, no caso, não vai ser sempre que você vai poder manipular a situação para que ele receba a recompensa quando emitir dado comportamento. E como ocorre o processo de frustração, no caso? Em casa sempre acontece isso. Ele recebe uma coisa quando faz determinado comportamento. E se, tipo, fora de casa, ele fazer aquele comportamento e não receber, ele vai ficar frustrado. Como proceder assim? É muito boa a sua pergunta, Aline, porque é o seguinte. A gente primeiro, para ensinar o repertório, a gente utiliza esquema de reforço contínuo, né? O reforçamento contínuo. Ali, apresenta o comportamento, é reforçado. Apresenta o comportamento, é reforçado. Só que ao longo, né, dos dias, ao longo do processo em si, você tem que transferir isso para um esquema de reforço intermitente. Ora você reforça, ora não. Ora você reforça, ora não. E permitir que as coisas sejam mais naturais. Entendi. Né? Aí ele aprende que nem sempre ele vai receber o reforço, o presente, a recompensa. Perfeito, isso aí. Então, assim, você tem que espaçar. Então, assim, primeiro momento, contínuo. E depois você vai espaçando, né, o tempo para você reforçar ele. Você quer ver um negócio aqui nessa pandemia? Uma instrução que eu dei esses dias? Como é que foi interessante? A mãe muito agoniada ali com o filho e a gente traçou o perfil, né?
Associação Internacional de Análise do Comportamento, ela sugeriu a gente liberar reforçadores quando, de fato, as crianças estão lavando as mãos, né? Então, basicamente, quando elas lavam as mãos, os pais ensinam os filhos, né, a lavar as mãos constantemente nessa época de pandemia, e você reforça, né? Sempre faz um carinho, dá beijo, parabéns, e na hora que está lavando as mãos, é o tempo certinho de você cantar a música parabéns para você, né? Você canta 2 vezes, dá basicamente os 20 segundos você lavando a mão que mata o vírus. Então você vai lá, parabéns para você nessa data querida, não nessa rapidez, e né, se você tiver assim maiores habilidades que eu para cantar, inclusive vai ser bem melhor. Minha esposa tá sorrindo ali, de eu cantar isso aqui. Ela lembrou eu ensinando meu filho ali para testar o tempo, né? Então, basicamente, assim, se você cantar 2 vezes, dá a quantidade de tempo correta para lavagem de mãos. E aí você, depois que você faz isso ali, dá carinho, dá beijo, tudo, você faz um espaçamento nas próximas vezes, porque todas as vezes ele vai querer lavar as mãos e receber esse beijo, esse carinho. Então, assim, você espaça o tempo, e aí nas outras vezes você trabalha com questão de reforço intermitente. Por exemplo, na hora que lavou as mãos, em vez de você cantar parabéns, tudo, dar beijo, carinho, e você fala assim, você lavou as mãos para matar uns bichinhos que tem aí nas suas mãos, né? Para evitar doenças. Aí depois você fala assim, você está lavando as mãos para ficar mais cheirosa, né? Então, assim, você vai para reforçadores naturais, tá? Você vai para reforçadores mais naturais. Enfim, vai trabalhando nessa perspectiva aí, ok? Já agora, o outro, nós temos aí o esquema de reforçamento contínuo e nós temos o esquema de reforçamento. Você já viu? O esquema de reforçamento intermitente. Vocês veem o slide? Ok. No esquema de reforçamento intermitente, não é disponibilizado reforço a cada resposta, tá? Não é toda resposta que vai ser reforçada. Apenas algumas respostas serão reforçadas. Há um intervalo aí de respostas a serem reforçadas. Então, o reforçamento contínuo é diferente do reforçamento intermitente, tá? Reforçamento contínuo, toda resposta vai ser reforçada. No intermitente, algumas respostas serão reforçadas, outras não. Então, é basicamente o seguinte. No reforçamento intermitente, nós temos 4 possibilidades. Nós temos o reforçamento em razão fixa, que o número de respostas exigido para cada reforço é sempre o mesmo. Quando eu falo em razão fixa, eu estou falando em resposta fixa, tá? E é basicamente o seguinte, olha só que exemplo bacana aqui. A cada 5 vistos, o aluno ganha 1 estrela. Então, eu preciso de 5 vistos para fornecer, né, esse reforçador. Então, a criança, ela emite, por exemplo, 5 comportamentos adequados, 5 vistos, e aí ela ganha 1 estrela. Tá ok? Então, a razão é fixa. Esse número não muda. É de 5 em 5, a pessoa vai ser reforçada. Tá ok? Deixa eu olhar aqui para vocês novamente. Então, quando eu falo em razão, eu estou simplesmente dizendo que um comportamento ele seja reforçado depois de algum número de emissão de respostas, tá? Eu preciso de um número fixo de respostas para eu poder ser reforçado. Vamos imaginar essa criança aí, se ela recebesse 4 vistos, ela seria reforçada?
Não, porque são a partir de 5. 5 bis, você é reforçado. Então, a apresentação de uma consequência depende de um número fixo de comportamentos emitidos. Você só vai ser reforçado depois que você emitir um número fixo de respostas. Tá? Quem aqui mora a partir do segundo andar? Eu. Você mora em qual andar, Leandra? 7º. No 7º andar. Quantos lances de escada você precisa subir para chegar no 7º andar? Nunca contei. Vai, aproximadamente. Não faço ideia. Deixa eu ver. 17. 17. Cada lance de escada são 10. Então, de um andar para o outro, possivelmente são 20. É. Então, se você pega 20 vezes 7, você tem 140 lances. 140 degraus. Eu faço psicologia, mas sei matemática, viu, gente? 140 degraus. 140 degraus, você chega no seu apartamento, Leandro. Mas vamos imaginar o seguinte, e a gente está trabalhando com esse número exato, e é isso mesmo, tá bom? Mas 140. Se você subir 139 degraus, você vai ser reforçado em entrar no seu apartamento? Não. Você vai ficar 1 degrau, né? De entrar no seu apartamento. Então, você não vai ser reforçado. Porque você precisa emitir um número fixo de respostas, né, de comportamentos ali, para você ser reforçado. Caso você não faça isso, não vai obter o reforço. Você tem que subir 140 para ser reforçado. Né? Então, assim, você tem que emitir um número fixo de respostas para você ser reforçado. Vamos imaginar aí que... Deixa eu ver quem não está aqui. Juliana, está por aí? Juliana. E acabei de pegar um no flagra. Gabriela, está por aí? Gabriela, Paraíba. Ó, acabei de pegar 2 no flagra. Nayane Ribeiro. Oi. Ó, ainda bem. Agora fui reforçado, tá vendo? Oi, Nayane, bom dia. Bom dia. É o seguinte, se você precisasse falar comigo nesse exato momento, né, você me ligar e falar assim, fulano e fulano, professor, eles só não te escutaram, mas estão presentes, então dá presença para eles. Para você ligar para mim e falar isso, quantos números você ia digitar para falar comigo? 9. 9, perfeito. Se você digitar 8 números, tu consegue falar comigo? Não. Você não vai ser reforçada com isso. Mas se você digitar os 9 números, claro, de maneira correta, né, você consegue falar comigo, porque você só vai ser reforçada se você emitir esse número fixo de respostas, tá? Então, assim, a gente precisa emitir um determinado número fixo de respostas para você ser reforçado, ok? Pegaram aí razão fixa, ok? Bom, e para razão fixa, o reforço ele é apresentado após um número fixo de respostas aí. Qual o resultado disso? Você tem uma frequência alta e constante de respostas e uma pausa após a apresentação do reforço. A duração dessa pausa vai depender da razão, né? Quanto maior a razão, maior será a pausa após o reforçamento. Esse padrão de comportamento, de esquema de reforçamento, ele tem menor resistência à extinção. A extinção ocorre de maneira mais fácil em padrão de esquemas de razão fixa. Tá ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Opa.
Pronto. Vocês já veem os slides. O outro esquema de reforço é o que a gente chama de reforçamento em razão variável, uma VR. Então, eu tinha uma razão fixa, agora eu tenho uma razão que tem uma variação. O número de respostas exigida para cada reforço varia. A cada 22 respostas, um reforço. A cada 18 respostas, um reforço. A cada 5 respostas, eu tenho um reforço. O reforço vai variar com a emissão de, com a emissão de respostas. Então, os exemplos, o reforço, ele não vai ser dado de maneira fixa. Agora vai ser de maneira variada, né? A apresentação de uma consequência depende do número variável, de um número variado de comportamentos. Então, assim, você precisa emitir variáveis respostas que você não sabe qual é, nem quando é, para obter a consequência. Alguém que já recebeu, por exemplo, ligação de telemarketing? Na ligação de telemarketing, o cara, toda ligação dele, ele vende? Então, basicamente é isso, sabe assim? Você não sabe a hora que você vai ser reforçado. Ele pode fazer 10 ligações, aí ele consegue fazer uma venda. Depois ele faz uma ligação e faz uma venda. Depois ele pode demorar 35 ligações para fazer outra venda. Então, ele tem que emitir um número variável de respostas que não sabe qual para ele poder ser reforçado. Alguém aqui, né, ainda mais nessa quarentena aqui, joga algum jogo de azar, por exemplo, baralho? Você sabe a hora que você vai ganhar quando você joga baralho? Não. É tipo roleta, por exemplo. Tipo roleta. Você sabe a hora que você vai ganhar? Você tem que jogar várias vezes, hora você vai ser reforçado, hora não. É muito interessante aqueles caça-níqueis que, por exemplo, a cada 20, 30, 40 vezes você ganha um prêmio mínimo para pensar que você pode ir ganhando e aquilo vai te reforçando e você gasta 300, 500 reais na máquina. A máquina de caça-níquel ali, ela é perfeita para encaixar nesse exemplo nosso, né? Você não sabe a hora que você vai ser reforçado. Você precisa emitir um número variável de respostas, talvez é com 40, talvez é com 30, talvez é com 60 vezes que você vai ganhar e vai ganhar ali o número mínimo, né? Então, assim, você não sabe a hora que você vai ser reforçado. Tá? Então, isso é esquema de reforçamento em razão variável. Tá? Bom, eu acredito que é isso, esquema de razão variável. O resultado de um esquema de razão variável, a frequência é alta de resposta, não gera pausas após a apresentação de um reforço e tem maior resistência à extinção. É muito difícil extinguir esse padrão de comportamento quando ele é esquema de razão variável. Tá? Bom, então bora voltar aqui no nosso... Só um pouquinho. O anterior, de reforçamento em razão fixa, ele tem maior chance de extinção? Tem. Ele tem menor... E esse tem maior resistência? Tem menor... Razão fixa, menor resistência à extinção. Razão variável, maior resistência à extinção. Ok. Então, é o seguinte. O outro esquema de reforçamento é o que a gente chama de intervalo fixo. Né? Intervalo fixo. Aí a gente agora sai de esquemas de razão, que é
respostas que precisam ser emitidas para ser reforçado. Agora a gente vem para o esquema de reforçamento em intervalo. Quando eu falo em intervalo, está relacionado ao tempo, não mais o número de respostas, ok? Então, intervalo está ligado com o tempo. Então, com intervalo fixo, é um esquema de reforçamento em que a primeira resposta é recompensada somente após um determinado período de tempo decorrido. Então, assim, para a pessoa ser reforçada, ou para aquele organismo ser reforçado, precisa de um tempo determinado, precisa de ter um tempo decorrido para ele ser reforçado. Olha o exemplo que eu trago aqui. O cachorro só vai receber a ração após 30 segundos, depois que apresentar a sua primeira resposta. O pombo só vai receber a pipoca após 1 minuto, depois que apresentar sua primeira resposta. Então, assim, ele apresenta uma primeira resposta, depois de um tempo decorrido, ele recebe o próximo reforço. Então, a gente precisa de um tempo fixo para ser reforçado. E no intervalo fixo, é um tempo decorrido desde o último reforçamento. Ou seja, não depende mais da quantidade de respostas que eu tenho que emitir. Pois aqui, né, nesse intervalo fixo, a passagem do tempo é que determina o meu comportamento. Quem aqui pega ônibus para ir para a faculdade? Levanta a mão aí. Ok. Qual é a hora? Destrava o seu microfone aí para compartilhar comigo. Qual é a hora que o seu ônibus passa para você ir para a sua faculdade de aula, para a aula na quinta-feira de psicologia experimental pela manhã? Qual é a hora que o ônibus passa? 7 horas da manhã. Perfeito. 7 horas da manhã. Se tu chegar lá às 6h30, tu vai ser reforçado? Não. E se tu chegar às 8 horas? Também não. Mas 7 horas da manhã, você é reforçado com a passagem de ônibus, né? Tu testou isso a primeira vez. Tu emitiu um comportamento, tu viu, são as 7 horas que passam. Os próximos, de 24 horas em 24 horas, tem um tempo decorrido, você vai ser reforçado. Todos os dias, às 7 horas da manhã, você é reforçado, né, com o teu ônibus para você vir para a melhor aula que você tem né, para a aula de psicologia experimental. Me enganei aqui. Para a aula de psicologia experimental, né, na quinta-feira, aqui da faculdade. Então, assim, tem um tempo decorrido para você ser reforçado. E o tempo é fixo, né? Hein, professor? E tem uma outra questão que é, assim, o ônibus passa a partir das 7 horas. Das 7 até umas 7h10 é o período que a gente fica esperando. Se passar disso, a gente já tem a mania de pegar o telefone e vou te parar isso, papai. Mas aí pega o celular e manda mensagem. Cadê? Tá atrasado? Alguma coisa assim. Aí eles mandam se atrasou alguma coisa. Você já fica educadinho, né? Porque você sabe que você vai ser reforçado naquela hora. Quando você não é, você imagina que tem alguma coisa de errado. Tá vendo o tanto que organiza o nosso comportamento? Tanto que o reforçador é poderoso? Tanto que ele ajusta o comportamento, ele aumenta a probabilidade, ele organiza o comportamento das pessoas. Né? Tá? Então, cidades que passam o metrô, por exemplo, o metrô é de 5 em 5 minutos. De 5 em 5 minutos, a pessoa é reforçada. Ela pode emitir qualquer padrão de comportamento que ela não é reforçada, né? Então, basicamente, é isso. O intervalo fixo. O intervalo fixo. E no intervalo fixo, o resultado do intervalo fixo é uma frequência baixa de respostas no início do intervalo, e aumenta conforme o final do intervalo se aproxima. E também no intervalo fixo, você tem menor resistência à extinção. É mais fácil você extinguir um comportamento
quando ele está em intervalo fixo. Tá ok? Em intervalo fixo. Bom, o outro e o último esquema de reforçamento é o reforçamento de intervalo variável, né? Uma VI. O tempo decorrido, vocês percebem o seguinte, a gente fala em intervalo, a gente está falando de tempo. Então, se o tempo decorrido desde o último reforçamento varia, agora o tempo vai variar. A cada 8 minutos, você tem um reforço. A cada 4 minutos, você tem um reforço. A cada 12 minutos, você recebe um reforço. Então, para você ser reforçado, vai variar o tempo. O tempo varia e você não sabe qual é o momento certo que você vai ser reforçado. Mas o tempo varia. Então, nessa circunstância de variação de intervalo variável, o exemplo que eu mais gosto de utilizar, é esse aqui. Alguém aqui já ferveu um leite? Sim. Perfeito. Já ferveram o leite, né? Então tá. Alguém aqui já derramou leite quando ferveu? Também. Quase sempre. Quase sempre. Tá vendo? Você sabe a hora certa que você vai ser reforçado quando você ferve um leite? Você não sabe a hora que você é reforçado. E você pode usar a melhor metodologia aí, você passa para outra pessoa. Só que se ela não tiver com as mesmas variáveis, ela não consegue ter os mesmos resultados, né? Então, assim, basicamente, você não sabe a hora que você vai ser reforçado. Porque a pessoa coloca o leite para ferver. O tempo que vai levar para o leite ferver vai depender da quantidade que você coloca, né, em ml, por exemplo, ou 1 litro de leite, né, 1 litro de leite, 2 litros de leite, 500 ml, enfim. Vai depender do fogo, né, ou seja, da temperatura que tu vai colocar, se tu vai colocar na chama maior, se tu vai colocar na chama menor, se tu vai fazer um fogão a lenha, meter com muita lenha ali, enfim. Ou seja, tantos os ml quanto o litro, como a temperatura em si, vai ter sempre o mesmo tempo para ferver o leite. Isso Oi? A espessura da panela. A espessura da panela vai ser panela de barro, panela de ferro, panela de alumínio, sei lá, né? Vai mudar tudo. Então, assim, tudo isso são variáveis que você não, que te dão a possibilidade de você não saber a hora que você vai ser reforçado, né? Então, basicamente, se ela ferve em 5 minutos, eu posso fazer qualquer coisa, né? E no minuto 4, eu vim olhar o leite para que ele não derrame. Agora, por outro lado, se eu mudar a quantidade, né, de leite ali, se eu mudar a temperatura, o intervalo vai ser bem variável. Eu não vou mais me programar em 4 minutos, por exemplo. Meu comportamento vai ser contínuo, de vigília. Eu vou ficar hipervigilante ali, né? Eu vou ficar o tempo todo ali, porque eu não sei a hora que o leite vai ferver. Outra questão é... Quem aqui pega elevador? Eu sei que a Leandra já mora no 7º andar, então possivelmente tem elevador. Mas alguém aqui pega elevador? Ok. Bom, você sabe qual é quando você aperta o botão lá para chamar o elevador, né? Para aguardar o... Gente, chamar elevador não é adequado, né? Ninguém chama. Elevador! Ninguém chama, né? Bicho, eu acabei de ter um insight. A gente não chama elevador e a gente fala que chama elevador. A Laura vai morrer de rir ali. A gente não chama, é verdade, né? A gente aperta ali o botão do elevador e aguarda o elevador. Mas
simboliza que está chamando, professor. É. Quando aperta o botão. Muito doido isso. Então é o seguinte, você vai lá e aperta ali para aguardar o elevador. Você sabe a hora que você vai ser reforçado? O intervalo é variável, você não sabe a hora que você vai ser reforçado com a parada do elevador ali para você entrar nele. Então isso é esquema de intervalo variável. Tá? Então você não sabe exatamente a hora que você vai ser reforçado. Pegaram aí? Então é o seguinte, no intervalo variável, o reforço é apresentado se o organismo emitir pelo menos uma resposta após o intervalo variável de tempo. O resultado do intervalo variável, do reforçamento de intervalo variável, a frequência é alta nas respostas. Tem uma baita frequência, né? Uma alta frequência de respostas. E ele tem maior resistência à extinção. Tudo aquilo que está ligado à variável tem maior resistência à extinção. Tudo aquilo que é fixo tem menor resistência à extinção. Tá bem? Professor, Oi. quando você fala assim que tem maior resistência à extinção, você pode explicar um pouquinho melhor para mim, dando um exemplo? Posso. Eu vou mostrar bem aqui um gráfico para vocês. Deixa eu procurar ele aqui. Eu tenho um gráfico que eu explico isso. Fica mais fácil para vocês enxergarem. Por exemplo, aqui, ó. Razão fixa, eu tenho menor resistência à extinção. Razão variável, maior resistência à extinção. Intervalo fixo, menor resistência à extinção. Por isso que eu falei para vocês, todas as vezes que eu falo em fixo, eu tenho menor resistência à extinção. Quando eu falo em variável, eu tenho maior resistência à extinção. Irã, Oi. seria tipo assim, uma razão variável que tem menor chance de você extinguir, certo? Certo. Seria tipo jogo de caça-níquel, que para você tirar o vício da pessoa em jogar é mais difícil. Aí seria, para tirar a resistência dele seria mais difícil, isso? Não o vício em si, mas o comportamento de jogar ali. Ah, tá, o comportamento de jogar, sim. Isso. Deixa eu trazer um exemplo que eu acredito que eu já explico de maneira mais adequada. Sexo é um reforçador poderoso, basicamente, para todos os comportamentos, para todas as pessoas. Vamos imaginar que o sexo ele está em razão fixa, né? Todas as vezes que a cada, por exemplo, 5 compras que a pessoa faz, tem sexo. Chega uma hora que vai acontecer o quê? Se a pessoa fez 5 compras na semana, eu não estou vendo vocês aqui. Aí, agora sim. Se ela emitiu esse comportamento, né, 5, e ela é reforçada com sexo, isso é mais fácil você extinguir porque você sabe a hora que você vai receber. Então, assim, é mais fácil você retirar esse reforçador. Agora, quando ele é em razão variável, por exemplo, você tem que emitir um número variável de respostas. Por exemplo, você compra uma vez aqui, outra ali, e você não sabe. Às vezes, com uma compra você recebe o sexo, mas você imagina a cada 20 compras aí que você vai receber. Então, assim, a emissão do comportamento demora muito, né, a extinguir. Porque ele não sabe a hora que você vai ser reforçado, então ele continua tentando.
Tá? A razão é variável. O tempo, da mesma forma, você não sabe a hora que você vai ser reforçado. Na mesma perspectiva aí do sexo. Quando você tem, imagina aí, todo dia às 11 horas da noite. Né? Todo dia às 11 horas da noite. Esse é o tempo para você ser reforçado. Então é fácil você retirar, porque você sabe a hora que você vai ser reforçado. Agora, aí chegou 11 horas, já vão buscar um ao outro. Né? Pela obrigatoriedade, ele é 11 horas, então é fixo. Então nós só podemos ser reforçados às 11 horas. Esse padrão de comportamento ele é mais fácil de ser retirado. Agora, por intervalo variável, a pessoa, dependendo, não sabe o tempo, né? Ela vai lá, busca um outro, deu certo, não deu certo, tem isso, tem aquilo. Então, você não sabe a hora que você vai ser reforçado. Por isso que é poderoso. A pessoa continua procurando, você não sabe a hora que você vai ser reforçado. Então, ele tem uma maior resistência à extinção. Porque não sabe a hora que vai ser reforçado, então, continua, fica persistente. Irã, Fica resistente. Tá? o senhor pode explicar a diferença entre razão e... Porque não ficou claro para mim, razão e, no caso, o intervalo, né, aquele que estava lá embaixo. Então, a razão sempre é uma emissão de comportamentos, é aquilo que tu está fazendo. Você precisa emitir um comportamento, fazer algo para se ter o reforçador. Então, é uma resposta sua, ou uma resposta do organismo, né, do animal, né, enfim. Já o intervalo está ligado com o tempo. Não depende de resposta do meu corpo, depende do tempo para eu ser reforçado. O tempo é a variável. Né? Eu preciso de um determinado tempo para eu ser reforçado. E não mais aquilo que eu faço, mas sim do tempo específico. Então, variável da razão seria o comportamento e variável do intervalo seria o tempo. Sim. C sobre T, no caso. E, ó, vamos pegar o exemplo da... Ah, meu Deus, tá positivo aqui. Me lembra teu nome, lá de Paraíso. Giovana. Giovana. Ó, o caso da Giovana, só para você ver. Ela tem um tempo fixo para ela ser reforçada, 7 horas da manhã. Ela pega o ônibus de 24 em 24 horas. Ela pega o ônibus 7 horas da manhã. Mas vamos imaginar que ela chega lá e fala assim, hoje eu vou mudar esse esquema de reforçamento. Não vai mais ser 7 horas, não. E ela pega e fala assim, eu vou pegar um monte de dinheiro aqui e vou ficar jogando aqui. Para o ônibus, eu quero o ônibus agora. Ela vai ser reforçada com o que ela está fazendo? Não depende do número de respostas que ela emite. Ela pode dar 3 pulinhos, bater a cabeça na parede, ela pode mostrar um tanto de dinheiro lá, né? Que ela não vai ser reforçada com o ônibus. Tu vem com a Zil ou com o Andrade? Com Andrade. Ela pode emitir variáveis respostas que ela não vai ser reforçada. Nem antes e nem depois. Porque o que vai determinar o modo dela de se comportar é o tempo, não o que ela faz. Por isso que o esquema de reforçamento utilizado para ela é o tempo, né? É o intervalo de tempo ali. Não é a razão, não é por razão, mas sim por intervalo. Professor, beleza? e eu posso até fazer isso no intervalo até 7 horas, porque eu pego 7 horas, mas ele sai do coração partido às 7h30. Nesse intervalo de tempo, eu ainda posso fazer várias coisas, de pegar um mototáxi para chegar até o coração partido para conseguir pegar ele, ou ir no ponto de outra pessoa. Mas até 7h30. Passou de 7h30, acabou, perdi o ônibus. Então é isso aí. A variável é o tempo, né? É o tempo que importa no intervalo. Né? Não é a nossa emissão de comportamentos. Tá? Bom, vamos fazer um exercíciozinho? Um exercício de fixação, né? Ah, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para eu poder ministrar. Meu Deus, cadê aqui o...
Isso, vamos praticar. Aí aqui eu trago ainda um exercício lá da aula passada, sobre o papel do contexto, né? Dentre tais situações, qual é a maior probabilidade de você não consumir bebidas alcoólicas? O com chefe, almoço de negócio com chefe. Almoço de negócio com chefe, possivelmente, né? É. Dada a circunstância, a cultura que a gente vive, possivelmente, né? Na maioria dos casos, porque tem chefe que faz convidar você para tocar o terror. Então tá, vamos lá. Esquema de reforçamento. Aí, ó, eu tenho reforçamento contínuo, razão fixa, razão variável, intervalo fixo e intervalo variável. As letras aqui, né, assim, as siglas, elas estão no inglês, que é uma linguagem universal da análise do comportamento, tá? Então, vamos lá. A cada 5 livros, gente, destrava o microfone de vocês aí, que eu vou precisar que vocês me deem resposta, tá? A cada 5 livros que Pedro lê, ele ganha um novo livro. Qual seria a resposta? Fixa. Razão fixa. Razão fixa. Razão fixa. Certeza? Sim. Ele é reforçado. Um número fixo de respostas. Razão fixa. Muito bem. Sim. João recebe uma mesada de 15 em 15 dias. Tempo fixo. Intervalo fixo. Isso, intervalo fixo, né? Intervalo fixo. E é importante vocês se apropriarem desse conceito, né? Igual falar assim, o tempo fixo está certo. Aí se apropria do nome mesmo, né? Ah, tá. Então, razão fixa é porque ele ganhou um livro. Ele ganhou um objeto e o negócio é fixo. A cada 5 livros que ele lê. Não, ó, vocês têm que separar. Razão foi pelo comportamento. Lê. Pela ação dele. Pedro lê. E é fixo porque a cada 5 livros ele ganha é um novo. reforçado. Por causa que o reforçador é a cada 5 livros. Então, a cada 5 livros, ele já sabe que vai ganhar mais um. Tem Isso. um padrão. E aí, se ele lê, por exemplo, 9 livros, ele ganha quantos? Nenhum. Porque ele só leu... Ganha um. Ganha um. A cada 5 ele ganha, ué. Isso. Mas aí tá só a cada 5, né? A cada 9. Mas aí... Para chegar no 9, ele passou pelo 5. Ele passou pelo 5, perfeito. Aí ele tem que ler mais um para ganhar mais um, certo? Isso, aí ele ganharia 2. Exato. Verdade. A cada acerto nas questões do professor Irã, o aluno ganha uma balinha. Variável. Tá vendo um monte aqui pra gente. Não, é CRF? Razão variável. Razão variável. Razão variável. A cada acerto nas questões do professor Irã, o aluno ganha uma balinha. Razão variável. Sim, razão variável. Não, razão fixa. É fixa, não é variável. É fixa. Razão fixa. Se fosse variável, Razão fixa. tipo, seria 1 eu ganho, aí 3 eu ganho, 5 eu ganho. Não teria uma coisa certa para ganhar. Ah, é verdade. A cada Razão acerto. fixa. Não é contínuo? Aleluia! É contínuo. É contínuo. Você lembra? Uma resposta, um reforço. Uma resposta, um reforço. Né? Isso. É contínuo. Muito A bem. cada 5. Quem respondeu aí? Eu, Leandra. Pois é, Leandra. Vai ganhar uma balinha, Leandra. Você acabou de ganhar uma balinha, viu? Quando a gente voltar desse isolamento físico. você ganhou Eu vou uma balinha. cobrar. Um jogador de basquete, ora faz cesta em 5 segundos, ora faz em 1 minuto e ora em 15 segundos em uma partida. Que esquema de reforço é esse? Intervalo variável. Intervalo variável. Intervalo variável. Isso ficou bem claro, né?
Maria ganha um chocolate quando arruma seu quarto, lavar a louça e limpar a casa. Vai ser FR? Pensa. Não. Razão variável. Razão variável. Razão variável. Não é variável, porque ela tem que emitir, tipo... Por que é É variável? sim. É porque a forma como ela está fazendo, é o que ela faz que faz com que ela ganhe o chocolate. Tem Não, várias mas coisas que ela faz. Ela arruma o quarto, ela lava a louça, ela limpa a casa. Aí ela ganha um chocolate. Então, Se ela várias deixar de reações. lavar alguma coisa, ela não Mas faz. não seria fixo porque, tipo, variável. Fixo porque ela tem que emitir esses comportamentos ou não? Mas o comportamento dela aí está sendo variável. Ela tá Mas lavando. não é fixo, né, o Arlindo? Não é arrumar o seu quarto, lavar a louça. Não é lavar 3 vasilhas. É lavar a louça, então é variável. Entendi. Não tinha muitas louças. Eu fiquei meio confusa. E aqui é limpar, né? É verbo. Tá faltando um R aqui, tá? Bom demais, minha gente. Bom demais. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exercício aqui para eu mostrar para vocês. Ah, eu tenho. Eu tenho. Deixa eu apagar as respostas aqui. Só para a gente fechar aqui, tá? O que vocês veem? Tá. Sara é paga por uma comissão na venda de computadores. Ela recebe um prêmio em dinheiro para cada 3 computadores vendidos. Recebe um prêmio a cada 3 vendidos. Então isso seria fixo, porque a cada 3 vendidos ela ganha uma comissão. Perfeito, Razão. é fixo. Mas o que é fixo? Razão. Intervalo ou A razão fixa. Razão fixa. Perfeito, razão fixa. Não tem jeito de eu escrever, tá, gente? Ah, eu acho que tem. Peraí, deixa eu testar aqui. Não sei não. Mas vocês têm como escrever aqui, razão fixa, tá? Então vamos lá. Gabriel recebe uma vez por semana, aproximadamente, algum dinheiro de seus pais por ajudá-los nos trabalhos da casa. Seria... Intervalo. Peraí, lê de novo? Vocês estão vendo o slide, então? Não. Não. Ah, não? Ah, então é por isso. Aí. Não. O que vocês estavam vendo? Word. Um exemplo. Word. Leite, Parecia que era uma anotação de alguém. Assim, apareceu. Sim. assim. Ah, não, eu tô vendo isso aqui, ó. Sara Agora, é paga por uma comissão na venda de computadores. Ela recebe um prêmio em dinheiro para cada 3 computadores vendidos. Razão fixa. Razão fixa. Razão fixa. Razão fixa. Deixa eu ver se agora dá para fazer a anotação, porque como estava... Ah, tem jeito, ó.
Que é isso, gente? Essa ferramenta é fantástica. Bom dia. Show de bola. Gabriel recebe uma vez por semana, aproximadamente, algum dinheiro de seus pais por ajudá-los no trabalho de casa. Intervalo fixo? Intervalo fixo. Intervalo fixo. Eu acho que qual é motivo? variável, porque falar aproximadamente. Intervalo fixo. Mas ele recebe uma vez por semana. Isso já sabe. Então seria fixo, porque a cada semana ele vai receber uma vez. Você já sabe, só não sabe o dia. Então é variável. Então é variável, é mais um motivo para ser variável. Mas vocês viram que interessante que falou, recebe uma vez por semana, aproximadamente, não é? Sim. Intervalo variável. Intervalo variável. Eu não tenho certeza. E aí? Mas ele tem certeza que vai receber, só não sabe quanto. Então isso seria variável? É tipo a questão do leite, uai. Verdade. Intervalo variável. Mas intervalo. Nossa, eu amo quando vocês ficam assim nessa Nossa, discussão. dúvida. Intervalo fixo. Tá, o que vocês veem aí? O final da apresentação. Isso. Agora vê as perguntas. Opa, pronto. Então tá, vamos lá. Gente, é intervalo variável, Intervalo variável. Muito bom. tá? Porque aqui fala, esse aproximadamente muda tudo, né? Hã? Professor, Oi. é a mesma coisa, o mesmo raciocínio da questão do leite e do elevador? Justamente. Porque você tá esperando, mas você não sabe direito se vem, só vem. Tipo, quando vem. Justamente. Tá, intervalo variável. Aí, no caso, se tivesse assim, Gabriel recebe uma vez por semana R$50 de seus pais para ajudá-lo no trabalho de casa. Seria Fixo. intervalo fixo. Ah, tá. Aqui foi razão variável, né? Sumiu, né? Razão, Não, razão fixa. fixa. Razão fixa. Pronto. Razão fixa. Marta está pescando e pega um peixe na primeira vez que joga a linha. Depois, pega na terceira. Depois, joga 5 vezes a linha antes de pegar outro peixe. Razão variável. Razão variável. Razão variável. Intervalo variável. Não sei. Onde é que pediu o intervalo? Quem falou intervalo variável? Me explica. Olha aqui é uma ação, é a resposta da pessoa. Ele está pescando, né? Está tendo uma ação, é uma resposta dele. Ele pega um peixe na primeira. É verdade. Depois pega na terceira. Então, é uma razão. Razão variável. Razão variável. Exatamente. Marcos recebe uma estrelinha dourada de sua professora por livro que lê. Orçamento contínuo. Pronto. Reforçamento contínuo. Reforçamento contínuo, CRF. Comportamento Porque contínuo. toda vez que ele lê, ele recebe, né? Toda vez que ele emite o comportamento, ele é reforçado. Aí é o mesmo exemplo do chuveiro de ligar o interruptor, ter claridade. Oscar, jogador de basquete, assina um acordo para que seus salários sejam negociados a cada 3 anos. Intervalo fixo. Intervalo fixo. Que bacana, vocês estão pegando bem. Pronto. E aqui Mas a gente chega...
Esse 5 não podia ser CRF também? Não. Porque não é toda a resposta, né? Ah, tá, entendi. Agora entendi. Então tá, minha gente, é isso. Tá? Basicamente o que eu tinha para compartilhar com vocês sobre esquema de reforçamento, né? Fiz um pouco aí, uma mini revisãozinha aí, só dei uma passada na aula passada. Trouxe um conteúdo novo para vocês hoje, que é o esquema de reforçamento, e nós vamos utilizar esse esquema de reforçamento lá no laboratório, tá? E conseguimos ter uma boa interação. Acabei de descobrir um recurso novo, né? Que tem como você escrever ali na hora, em cima do slide. Eu achei isso maravilhoso, né? Eu sei que sexta-feira passada eu ministrei aula de psicopatologia. Eu estava explicando as causas, né, da ansiedade social. E aí a minha aluna pegou, foi lá em cima do negócio e colocou, ó, isso aqui é condicionamento. E ela escreveu, sabia que vocês tinham como escrever, mas eu não sabia que eu tinha como. Mas bem bacana a interação aqui. Isso se aproxima muito da nossa aula física, né? Tudo bem? Pode liberar, disponibilizar para a gente os slides, porque hoje a internet aqui, pelo menos a minha, está falhando muito, então eu perdi algumas partes que estavam gravando. Posso. Vou organizar para vocês, tá bom? Já ajuda bastante. Vou organizar lá para vocês. Professor, esse vídeo que fica gravado, ele fica onde que eu não vi, gente? Eu coloquei lá no fórum. No criei fórum, beleza. no Conecta e ele fica lá no meu YouTube. Irão Oliveira PC. Tá, Todas beleza. as aulas nossas estão gravadas e eu tenho postado lá, porque as minhas aulas elas estão ficando muito grandes, né? Elas estão ficando aí com 1h20, 1h30. Então o Conecta ele não suporta. Não, mas é bom, professor, porque também eu tô na fazenda aqui, minha internet às vezes falha. Pois é. Vai, aproveita. As aulas estão lá no meu YouTube, estão todas lá gravadas. E o link eu coloco também no Conecta. Se você tiver dificuldade de encontrar, você vai lá, clica no link e cai direto para você assistir as aulas. Tá? Okay. E aí, Patrícia, você tem acesso aos slides também pela aula aqui, né? Todos os slides. Tá tudo gravado lá, registrado. Tudo bem? Então, beleza. Minha gente, eu quero desejar a vocês aí um bom restinho de final de semana. Continuem se cuidando. Obrigado. Especialmente do estado emocional de vocês, tá? É o momento de colocar música no ouvido, dançar, né? Se precisar dar uns gritos, que dê os gritos, não dos outros, né? Só para também. E busquem fazer coisas que são agradáveis para vocês, tá? Ou busquem fazer coisas que vocês gostam. Ou então arrumem um monte de animal de estimação, vocês têm trabalho o dia todo. Eu basicamente, eu tenho um animal de estimação, mas eu tenho 3 filhos que alegram bastante minha casa, né? A gente se gasta aqui. Aqui tem 2 crianças, tem cachorro, tem peixe, tem coelho, tem tudo. Eita, então não tem como. É isso. Animais nos divertem bastante também. Ok? Forte abraço. Professor. Abraços. Quem ia perguntar alguma coisa? Oi. Professor, e a chamada, como é que você vai fazer? Gente, eu estou colocando presença para todo mundo, né? Porque até mesmo que eu quero que vocês assistem a aula, que vocês aproveitem a aula. Isso é uma coisa que vai depender de vocês. Então, assim, eu estou dando autonomia total para vocês. Eu estou dando presença para todo mundo. E eu estou fazendo de tudo. Não vai ter atividade no Conecta hoje, né? Hã? Vai ter atividade no Conecta? Não, eu não vou colocar atividade para vocês. Eu estou dando aula. Normalmente, possivelmente, semana que vem, a gente vai fazer uma atividade avaliativa, né? Que é para suprir aquela que a gente ia fazer ainda de G1, tá? Inclusive, esse conteúdo nosso aqui é conteúdo de G2, tá? Que fique bem claro para vocês. Isso não vai cair na G1. Eu já entrei no conteúdo de G2. Até que ponto vai cair na G1, professor? As aulas gravadas aqui são conteúdo de G2. Ah, tá. Tá? Desde quando nós começamos a gravar, que foi semana passada, a aula... O capítulo 5 e 6 do livro. Aí já é conteúdo de G2.
Beleza. Beleza. Então tá. Forte abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Fique com Deus, todo mundo. Bom Amém. dia. Vocês também. Tchau, tchau.